comunidade! Começamos o nosso Se Liga Feira. Eu sou a Aninha Pinheiro e aqui a gente conversa sobre cultura, arte e a forma que enxergamos o mundo. Hoje nós temos dois convidados super especiais porque o nosso papo é sobre arte, sensibilidade e olhares através da exposição Aspectos do Espectro. E está acontecendo, no MAC, Museu de Arte Contemporânea, Raimundo de Oliveira, aqui em Feira de Santana. Essa mostra reúne vários artistas do espectro autista e para a nossa conversa a gente tem aqui Marcos Franco, que é roteirista, pesquisador e curador dessa exposição. A gente também tem Kiara Perdiz, que é jovem artista e autora do livro O Diário de uma Sonhadora. Sejam muito bem-vindos vocês. Obrigado pelo convite. Um forte abraço ao pessoal que acompanha o Se Liga Feira. É isso aí. A gente já vai começar aqui conversando um pouquinho com o Marcos, Eu queria saber, Marcos, um pouco da sua trajetória. Como é que nasce, aspectos do espectro, Como é que tudo começou? Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o meu diagnóstico, Sim. Eu sempre fui uma criança hiperativa. Uhum. Os familiares não me queriam muito, assim, porque eu bagunçava, quebrava tudo e tal. Uhum. E desde sempre minha mãe sentiu, assim, algo diferente. Sim. Então me levava psiquiatra, neurologista, e aí fazia exames de imagem e nada era detectado, Sim. Até porque a questão do autismo ele é detectado a partir de entrevistas e não exames de imagem ou laboratoriais. Sim. Daí, o que acontece? Até o meu diagnóstico foi uma jornada longa. Então, quando chegou a minha vida adulta, depois dessas experiências, algumas até traumáticas na minha infância e adolescência. Sim. Que foi, de certo modo, dificultando e atrapalhando as minhas inter-relações sociais, tanto familiares, profissionais e afetivas. Desde sempre eu sentia que era diferente, que eu estava, digamos assim, à parte de tudo e de todos. Eu não pertencia a nenhum lugar também me pertencia. E aí eu buscava entender o porquê disso aí. Chegou na minha vida adulta, eu tive vários diagnósticos, era mais depressão, era distimia, até que eu tive o meu diagnóstico de autismo, TDAH e o transtorno bipolar. Sim. Eu acho muito importante, Realmente você falou sobre ter voz e vez, E é um espaço que a gente também, que talvez não conheça tanto, sobre o autismo, Ou sobre qualquer outro, como você falou, do transtorno de bipolaridade e tudo mais, Às vezes a gente não tem noção de que forma, É que essas coisas acontecem através da arte, a gente consegue comunicar, Quando o Marcos falou em questão do autismo, eu lembrei que muita gente fala assim, mas você não tem cara de autista. É porque não entende. E tem cara, Eu acho que às vezes a gente precisa até se perguntar um pouco sobre isso. O autismo não é que nem a síndrome de Down, ele não apresenta características físicas. Sim. Mas assim, estereotipias, coisas relacionadas. Sim. Então, eu acho que o título, ele já traz aqui algo bem forte, aspectos do espectro. E eu acho também, eu queria saber, na verdade, o que as pessoas, o público, pode esperar dessa exposição. Eu acho que essa exposição é uma ponte, é um elo, entre as pessoas típicas e as neurodivergentes. Sim. Então, a gente está abrindo esse portal para mostrar um pouco do nosso modo de pensar, porque a gente tem um modo de pensar neurodivergente. Sim. Ou seja, eu costumo sempre dar esse exemplo. É como se fosse dois sistemas operacionais. Vamos supor que a gente habitualmente utilize o Windows, sistema operacional. A gente está habituado, a gente vai dar um comando. E aí a gente vai utilizar um outro sistema operacional, que é o Linux. A gente vai dar um comando, ele não vai atender. Sim. E aí a gente vai querer que ele atenda aquele comando, mas quem que está errado? É você que está operando ou é
o sistema. Então, você tem que entender que existem sistemas diferentes. A neurodiversidade é isso, é pensar de uma forma diferente. Você estava falando antes, né, também do seu processo de reconhecer esse diagnóstico, né? E que eu sei que é muito difícil, né? Para poder você conseguir esse diagnóstico e conseguir a partir daí. Porque quando a gente reconhece, né? Quando a gente sabe o que está acontecendo, como a gente consegue estudar, a gente consegue entender. E eu acho que a partir daí se lida melhor, né? Com aquela neurodiversidade. E também eu sei que existem diversos níveis, né? Sim. Para o autismo, e que cada nível tem ali a sua particularidade, não é isso? Você acaba tendo segurança, né? Porque assim, a grosso modo, né, a maioria das pessoas acreditam que o indivíduo autista é aquele não verbal, aquele que tem dificuldade de locomoção. Geralmente esse é o autista nível 3, eles são 3 níveis de suporte. Sim. Eu sou nível 1 de suporte, assim como Kiara. E o que ocorre? Os sintomas são os mesmos. Sim. Mas eu acredito que o indivíduo nível 1 acaba sofrendo um pouco mais, porque ele tem noção de tudo. Então ele tem noção de todos os questionamentos, da invalidade do seu diagnóstico. E aquele indivíduo que é 2 ou 3, ele não tem. Mas quem sofre mais é a família, para lidar. E às vezes até a família do autista de nível 3 questiona do nível 1. Sim. É aquela coisa que eu falei, né? Aquilo que não é visível é questionável. Sim. Mas, assim, a questão os sintomas são os mesmos. E deixa eu te falar uma coisa. Muita gente diz que, eu acho que eu também tenho um pouco de autista. Eu acho que isso aí é normal. Aí todo mundo sente isso. Sim. Eu queria dizer que não é. Quem está me ouvindo e quem é autista sabe. É uma ferida aberta que nunca cicatriza. Quando ela começa a cicatrizar, vem alguém, esbarra e abre tudo novamente. E geralmente, quem esbarra é quem está próximo, que sabe que você tem aquela ferida. Não dá para mensurar, mas é aquela coisa de matar um leão por dia. De fato, essa é a vida, é a vivência do autista. Eu acho que também é importante, né, trazer essa ideia da exposição para que a gente tenha diversos olhares, né, sobre a arte que vocês produzem, a forma que vocês se comunicam no mundo. E a gente está falando não só de obras, mas a gente fala de histórias, de vivências, né, de novos olhares. E agora eu queria direcionar uma pergunta para Kiara, para ela conversar um pouquinho com a gente. Você é uma das artistas dessa exposição, né? Como é que foi para você receber esse convite? Minha mãe, ela tinha visto a proposta e entrou em contato com o Marcos, aí a gente seguiu caminhando junto. Aí teve a questão do museu, que eu gostei muito de participar, foi uma coisa muito legal. É a primeira vez que você está expondo? Sim. Que legal. Eu vi aí, né, que tem um livrinho aí do seu lado, que o Marcos já colocou. Você está lançando esse livro agora, né? O Diário de uma Sonhadora. Relançando. Vai estar lá à venda no dia? Sim. Conta pra gente um pouquinho aí. Nele você compartilha suas experiências, né? Conta pra gente um pouquinho desse livro. A questão do bullying, que na escola eu tinha sofrido muito, porque o pessoal também não me entendia, né? Eu também não me entendi, então eu não posso julgar as pessoas porque elas não entendiam. E também a questão da rejeição e essas coisas me fez escrever. Mas assim, o que teve de início mesmo foi a primeira sessão da terapia que eu tive com minha psicóloga, Mariana. Sim. Que inclusive ela ajudou bastante. No primeiro dia da sessão da terapia, eu tinha chegado lá na sala, não muito bem, né? Porque devido às outras coisas que me fizeram. Então eu fui pra sala. Chegando lá, eu comecei a falar demais. Aí ela sugeriu que eu escrevesse um diário. Aí nesse diário eu fui escrevendo minhas coisas, né? Desde 2022. Então eu tenho mais de, acho que 4 anos de escrita.
Aí eu decidi, em 2025, fazer um livro. Só que nesse livro eu não ia contar necessariamente as coisas que eu escrevo no diário. E sim, é um apunhalado de coisas, só que alguns através de metáforas e outros através de contos. Sim. De contos não, contos e metáforas e outros falando mesmo, desabafando mesmo. Você acha que foi difícil levar isso para escrita ou no seu caso foi mais fácil mesmo escrever para organizar um pouco as ideias e levar isso para sua psicóloga? Algumas coisas foi bem difícil de escrever, porque nem tudo as pessoas vão entender, assim, cada um tem uma interpretação diferente de cada texto. Eu posso escrever alguma coisa relacionada a uma coisa que eu não concordo e que a outra pessoa concorde. Então tem uma certa, como é que eu posso dizer? Dificuldade? Diferença, isso. Sim. Dificuldade. Eu acho que a escrita ela vem muito nesse lugar, né? Eu também gosto muito de escrever. E eu acho que, às vezes, a gente utiliza ali de metáforas, de linguagens, né, de figura, para poder falar sobre coisas que a gente não consegue dizer. Então, a escrita, a própria arte, a gente tem aqui também alguns quadros que também foram feitos por Kiara, né, gente? Lindíssimos. Esses quadros fazem parte da exposição? Não. Não? Esses são seus mesmo, né? Sim, sim. Pra quem quiser ver, então, que tá na exposição, né? Vai ter que ir lá no MAC conferir. E eu acho que a gente utiliza dessas diversas linguagens para poder comunicar ao mundo, às vezes, aquilo que a gente não consegue comunicar verbalmente, não é mesmo, Marcos? Isso, a arte, eu acho que, para além da comunicação, ela também é uma válvula de escape, né? Pro artista, e eu acho que pro artista, autista, eu acho que é um degrau até a mais, porque esse vazio existencial que é presente e é diário, de certo modo, quando a gente escreve, quando a gente pinta, quando a gente canta, enfim, quando a gente transita na arte, Sim. a gente ocupa essa lacuna, esse espaço, esse vazio. Então, é muito importante a arte para o artista. Eu concordo, viu? Muito mesmo. E você que acompanha, né, artistas como Kiara, eu acho que você poderia falar sobre aquilo que te chama mais atenção, né? Entre os artistas autistas, né? Você conhece outros e tudo mais. Então, o que mais te chama atenção quando as pessoas, né, dentro do espectro autista, se colocam assim na arte? O ponto principal é esse. Eu acho que todas elas se encontraram através da arte, né? Se conectaram. E a gente tem uma dificuldade de comunicação. Então, através da arte, a gente se comunica melhor. Antes de conhecer, ter contato com outras pessoas autistas, né? Eu me sentia um indivíduo único no mundo. E o sentimento é esse. Quando comecei a ter contato com outras pessoas autistas, eu comecei a perceber, falei, eu não estou sozinho. É muito bacana pensar nesse espaço, né, nessa comunidade e nesse espaço de encontro que vocês conseguiram encontrar, fazer, né? É porque o ser humano tem essa questão de pertencimento, né? Sim. Querer Se sentir pertencente a algo, um alguma local. sociedade pode levá-la até mudar de comportamento para ser aceito. Exatamente. Eu já tive sensação, essas né? coisas, né? Aqui, ó. Teve uma parte de um texto, o último capítulo que eu tinha escrito, numa frase que eu tinha falado assim, questiona até quando precisaremos que os diferentes sejam aceitos, porque as pessoas têm essa questão de, fulaninho é diferente, até questão racial mesmo. Você é dessa cor, você não tá aqui, você tem tal transtorno, você não tá aqui no meio da gente, até as pessoas achando que isso é algo, sendo que alguns pregam sobre a questão de ser unido, mas ninguém une. Existe uma separação, Isso, né? eu acho estranho também. E porque tem coisas que a gente não consegue explicar para as outras pessoas. Aí a gente utiliza por meio da escrita. Eu mesmo, agora no podcast, eu poderia antes escrever alguma coisa e falar. Sim. Porque eu me dou bem melhor Com a escrevendo do que falando. Já pintando, eu posso simplesmente sentir
mesmo que o desenho seja uma releitura, eu consigo pintar e me expressar. Tem um texto que eu fiz do segundo livro, que a gente estava falando da conversa anterior, né? Sim. Aí, o texto é o seguinte: não existe uma definição clara do normal, porque o normal de uns custa ser o anormal de outros. É a primeira parte. Digo isso porque quando alguém é considerado normal pela sociedade, essa pessoa pode fazer a loucura e a atrocidade que for. Porém, os presentes acharão lindo e ainda aplaudirão. Eu acho que tem muito esse lugar mesmo de definir a pessoa através daquilo que ela tem, né? Assim, Então, se a pessoa é neurodivergente, acaba que, por esse motivo, tudo é justificado através disso, quando na verdade não é. Acho que foi isso que eu entendi, né? Eu acho que também a questão de quando os colegas notam que tem algo diferente, que ali você vai ser o alvo. Uhum. Então você é o esquisito, você é o estranho e tal. Então você vai ser o centro daquelas brincadeiras de mamãe. Vem a segunda parte, desculpa atrapalhar vocês. Porque se fazemos as mesmas ações que alguém, somos julgados, somos chamados de doidos, loucos ou anormais. Eles podem fazer o que querem, quando querem, seja as coisas mais idiotas do mundo, e quando nós, neurodivergentes, fazemos, repetindo, somos julgados. Uhum. E é utilizado, inclusive, de forma pejorativa, né? Para as pessoas que não estão dentro, né, deste quadro. As pessoas costumam utilizar isso de forma pejorativa, né? Eu vejo muito para pessoas que não sala são. de aula, vamos supor, fulano derruba a cadeira, aí outro, fulaninho ali, ó, é autista. Uhum. Ali é autista, tá? Ali não liga não, ele é doido, ele é autista. Nesse lugar, realmente isso acontece muito. E isso vem de uma ideia muito antiga, né? Que todo e qualquer tipo de ação que viesse a sair da normalidade era dito como louco. Então, hoje que a gente já tem tantos estudos sobre as diversas deficiências, né? A gente acaba ainda voltando para esse lugar, né? Antiquado, exatamente, de ignorância para poder se referir. É a falta de conhecimento. Conversando com vocês, eu lembrei de um livro que eu li há algum tempo atrás, né? Acho que já tem mais de uns 5 anos, mas eu sou apaixonada por esse livro. É um livro de Ziraldo, que se chama Flicts. Eu não sei se vocês já leram, mas é um livro infantil. E ele é um livro muito interessante, assim. Ele é muito fácil de ler também, né? Justamente por ser um livro infantil, tem esse lugarzinho bem gostosinho de ler. E ele fala sobre cores, ele utiliza as cores como uma analogia, né? As pessoas e a vivência em sociedade. Na verdade, você pode fazer várias relações, né, com isso. E eu lembrei disso porque você falou sobre isso, de não se sentir pertencente a lugar nenhum. E Flicts é essa cor que procura um lugar para se encaixar e não consegue, né? E uma vez eu fiz, inclusive, um espetáculo de dança, né? Sobre esse livro. E eu achei que isso encaixou perfeitamente na sua fala, né? Porque Flicts é uma cor que não existe, né? Não é uma cor comum, como vermelho, como rosa. Entendeu? Então, você entender aquilo que é diferente, que você não fica tentando entender aquilo que você não conhece. Isso. E aí, com o tempo, Flicts se reconhece, né? E se reconhece em si mesmo, se encaixa em si mesmo. E aí, a partir desse momento, Flicts entende que não precisa ocupar os outros espaços, né? Nossa, é um livro incrível, vocês deveriam ler. Eu não li esse livro, mas assim, eu já sei que por ser escrito por Ziraldo, que ele tem uma sensibilidade grande. Sim. Até um personagem que acho que muita gente conhece, que é o Menino Maluquinho. Sim. Então, eu percebo assim, muito do autismo no Menino Maluquinho. Aquele menino diferente que anda com a panela na cabeça, super hiperativo, que fala o que pensa. Então, é um pouco disso. Tem uma conexão também, tem né? um quê disso. Eu penso que é bom as pessoas se aceitarem como são, porque a sociedade vai julgar independente da forma que ela for. Com certeza. Independente disso, né? A sociedade ela já acaba ocupando esse lugar de julgamento, independente mesmo de qualquer coisa. Eu sou professora também, né? E muitas vezes a gente dialoga, assim, né? Na sala dos professores, em reuniões, né? Nesses espaços que a gente tem pedagógicos, muito sobre o quanto que também a gente consegue perceber algumas coisas, né? Enquanto professores,
mas que às vezes falta essa conexão, né? Do lugar do professor, às vezes da família também, que não consegue compreender muito bem, dos colegas. Então eu sempre falo muito do lugar da escola como esse lugar que a gente deveria ter o maior cuidado do mundo para conseguir criar, né? Como é que eu posso dizer? Eu não ia usar a palavra criar, mas nesse lugar, né? De que você aprende não só o conteúdo, né, a matéria, mas que a gente consegue também aprender como viver em sociedade da melhor maneira possível. E às vezes eu sinto que, de modo geral, a escola acaba perdendo esse lugar, né? Esse lugar de importância, que é o nosso lugar primeiro de convivência com o outro, né? Fora ali da família. Em geral, né, que tá perdendo um pouco disso. Sim. Vou voltar um pouquinho, né, pra gente falar de novo ali da exposição. Agora minha pergunta é direcionada a Marcos. Eu queria saber, assim, qual a importância, acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas desse lugar de protagonismo, né, que a gente acaba colocando nesse lugar da exposição, as pessoas, né, com autismo e com qualquer outro transtorno, né, também. Qual a importância de colocar vocês nesse espaço de protagonismo? Eu acho importantíssimo e eu acho que essa iniciativa, ele tá tendo um retorno muito importante, um retorno midiático, Sim. né? Essa exposição, deixa eu falar para você, a ideia inicialmente era fazer algo local. Daí, né, eu pensei, procurei artistas, o único artista que eu encontrei foi Iago. Sim. Falei, pô, a gente não pode fazer uma exposição coletiva com uma única pessoa. Então, vamos ampliar isso aí para Bahia. Sim. Ainda assim, a demanda de artistas autistas ficou pequena. Sim. E aí eu comecei a interagir com grupos em redes sociais, né? Grupos voltados para o autismo. E aí começaram a surgir pessoas de outros estados. Então, Sim. aquilo que seria algo local tornou-se uma mostra nacional. Sim. E que seria, basicamente, giraria, né, em torno das artes visuais, se estendeu para a literatura, para a música, se tornou algo plural. Então, essa proporção, ela ganhou não só no aspecto artístico e cultural, mas também no midiático. Então, a gente está tendo a oportunidade de falar um pouco, discorrer um pouco sobre temas que são tabus, temas que pouca gente discute, né? E discute, que tem uma base de conhecimento. Então, Sim. Isso é algo muito novo e eu acho importante que a gente está dando essa contribuição. Com certeza. Nossa, eu achei muito interessante. Eu não sabia que os artistas eram do Brasil inteiro. Nossa, isso é muito, muito fantástico mesmo. Acredito também que esse espaço, eu espero que seja o primeiro, né? De muitos. Sim. Espero que essa exposição seja a primeira de muitas. E que também existe essa dificuldade de acessar a informação, né? De modo geral, assim. Como você falou, pesquisou, foi atrás de pessoas em âmbito maior e que às vezes a gente não acha mais ali, né? Conversando num grupo, você percebe que existem muitos artistas ali. É muito difícil, muitas vezes, pro artista também se identificar artista. Então, às vezes, uma conversa simples, assim como nós estamos tendo aqui, né? Faz a pessoa que escreve, a pessoa que pinta, a pessoa que canta se entender enquanto artista para poder participar de eventos como esses, né? A arte tem essa magia de... Eu acho que a arte, ela nasce a partir da conexão daquilo, do produto, com a interação do espectador, do leitor. Então, a arte nasce a partir dessa extensão, quando você consegue passar algo de si, doar algo de si para o outro. Eu gosto muito da palavra encontro, porque eu acho que a arte, ela provoca exatamente isso, encontro. E eu acho que, para mim, é o lugar que eu me sinto mais contemplada, né? É esse lugar do encontro, exatamente. Assim, eu vou falar uma coisa interessante. Essa coisa a arte é algo que mexe com essa sensibilidade, e isso é algo inerente ao autista, talvez por isso que se encontre muito com a arte, que é uma forma de expressão disso aí, porque a nossa parte sentimental,
Aí geralmente as pessoas acreditam que é insensível, que, porque assim, a gente não consegue demonstrar da mesma forma que as outras pessoas. Sim. Então você é julgado a todo tempo. Pode ser a gente mesmo sem, tipo, as pessoas... Nos quadros mostra cada traço, cada um é diferente. As coisas a gente pode pintar conforme a gente mesmo quer fazer, porque a gente está sendo a gente mesmo. Eu deixo aqui o convite, né, para todos de casa ir visitar a exposição, conhecer um pouco mais, né? Eu acredito que vocês não vão se arrepender e queria aproveitar também para agradecer a presença de vocês. Foi muito bom, né? Conversar, conhecer um pouco mais, aprender também com vocês um pouco mais. E eu desejo todo sucesso, muita arte, que vocês possam ter aí mais livros, mais exposições e que essa comunidade ela só cresça. Muito obrigada, viu? Eu queria agradecer a Marcos pelo todo o desenvolvimento do trabalho e a você por ter entrevistado e também para todas as pessoas que estão apoiando meus trabalhos. Obrigado pelo espaço, obrigado ao Se Liga Feira, obrigado ao TV Feira, obrigado pela oportunidade da gente discorrer, falar um pouquinho sobre autismo, sobre aspectos do espectro. Enfim. O prazer é nosso. E a você aí de casa que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. A gente vê semana que vem.